paz. Amém. Vocês estão bem? Amém. Pode tomar o teu assento, queridos, em nome de Jesus. Amém. Alegria a gente poder nos reunirmos, como família nessa noite e colocarmos diante do Senhor, orando, adorando, bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Queridos, antes de nós meditarmos a palavra do Senhor nosso Deus, deixa eu só falar com os irmãos. Nós temos uma agenda para casais, um encontro de casais, dia 2 de setembro. Lembra que eu comentei com os irmãos que são 40 vagas? Não lembram? Que eram só 40 vagas? Acabou. Glória a Deus. Mas a gente quer tanto que você participe, a gente quer tanto que você esteja lá, que os irmãos que deram o nome até amanhã, a gente vai acabar. Então, se você ainda não deu o seu nome, eu quero te encorajar a dar o nome do seu marido, o nome da sua esposa, e você estar com a gente. A gente não está só contente porque nós cumprimos a cota antes do prazo. Nós queremos que você, que a sua casa, participe desse momento. Então, o pessoal que vai organizar, a gente se vire com o que a gente vai fazer. Mas a gente vai fazer, e com certeza Deus vai te abençoar. Então, faça a sua inscrição. Se você ainda está em dúvida, faça hoje. Se persistir a dúvida, faça até amanhã. Porque aí depois do dia 10, irmãos, nós não faremos mais, porque aí a gente precisa se organizar as coisas, tudo bonitinho, para que a gente faça o melhor, glória de Deus, e para também abençoar a sua vida. Então, jantar de casais, encontro de casais, dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro nós vamos ter o nosso encontro de casais. Vai começar às 19 horas, tá bom? Na Vila Antártica. R$100 para o casal, não é para cada pessoa, é para o casal. Você pode pagar em 2 vezes, tá? Até dia 15 de setembro, até dia 15 de julho e até dia 15 de agosto, a segunda parcela, tá bom? Então é isso. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Amém. Queridos, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, número 16. Amém? Nós vamos fazer a leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Hoje nós estamos recebendo também a mãe da nossa irmã Joyce, do lado. Como é o seu nome? Neide, a irmã Neide. Até brinquei com ela, vou dar a senhora também, né, irmã? Também estamos recebendo a irmã Isaura, a mãe da nossa irmã Raquel, isso é uma alegria receber. Tem mais alguém que está nos visitando nessa noite? Levanta a mão se tiver alguém. Vocês verem, né? Eu gravo bem longe de vocês. Amém? Então tá certo, uma alegria recebê-las, tá bom? Deus abençoe. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso número 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Amém, irmãos? Podemos orar mais uma vez? Feche seus olhos, sua cabeça. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça, pela tua bondade, favor e misericórdia. Pai, nos colocamos diante do Senhor. Oro para que o Senhor nos ajude a entender a palavra de Deus, a compreendê-la e conseguirmos aplicá-la na nossa vida. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o teu assento? Esse é daqueles textos, talvez, em que a gente sempre está tocando neles, está falando sobre eles. E eu queria olhar para os irmãos nesse texto, porque aqui nós vamos extrair 2 verdades práticas
duas verdades práticas. Eu acredito, irmãos, que o cristianismo, ele é uma prática, ele não é uma ideia, ele não é um jeito da gente pensar, mas ele é uma maneira da gente viver. Então, eu imagino que todo ensino, toda pregação, ele tem que nos ensinar uma prática de vida. Então, nós vamos tentar procurar observar isso e procurar pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, viver essa prática. Mas, Jesus, irmãos, se os irmãos olharem todo o capítulo 16, os irmãos vão ver que no início do capítulo 16 há uma conversa, há dois grupos religiosos que estão procurando falar com Jesus e pedir um sinal, os fariseus e os saduceus. Eu comentei aqui na quinta-feira da semana passada sobre alguns grupos religiosos que havia em Israel, né? Os saduceus, os fariseus, os herodianos, e mais algum outro que tinha lá, tinha um grupo lá também chamado Zelote. Então havia alguns grupos ali em Israel que tomavam algumas coisas. E dois desses grupos, que de vez em quando não se entendiam, irmãos. Os irmãos vão perceber nas escrituras que de vez em quando eles não se entendiam, mas de vez em quando eles se reuniam para tentar achar uma ocasião para Jesus. E essa é uma daquelas vezes. E o capítulo começa dizendo que esses dois grupos se reuniram e foram até Jesus pedindo um sinal. E aí Jesus repreende eles, passa um pouquinho mais à frente, Jesus vai fazer uma advertência aos seus discípulos para que tomem cuidado com o fermento dos fariseus. A princípio os homens não entendem e acham que Jesus está reclamando ou achando ruim porque ele não tem pão. E aí Jesus então explica para eles que não é a falta de pão, porque como nunca foi um problema, que ele fala, olha, vocês lembram como nós vamos multiplicar os pães? E aí o texto vai dizer que os discípulos então entendem que ele está falando sobre a prática. O termo que ele vai usar é o fermento dos fariseus, mas aqui é a prática dos fariseus, é o jeito que os fariseus se comportam. Então Jesus está orientando acerca disso. E aí depois de todos esses elementos, Jesus se retira com seus discípulos, vai a Cesareia de Filipe e faz essa pergunta: o que o pessoal está dizendo que eu sou? Qual é a visão que as pessoas têm acerca de mim? E aí eu vou dizer, João Batista, Elias, Jeremias, os profetas. Há muitas conversas em torno de Jesus, porque Jesus ele é um homem diferente. Ele vem da região da Galiléia, ele é um nazareno, ele vai descer do estado da Galiléia. E ele vai curando, ele vai libertando, ele vai levantando mortos, ele vai dando visão ao cego, ele vai limpando leprosos, ele vai ressuscitando mortos, ele vai multiplicando pães, ele vai dando ordem à tempestade. Ele é um homem diferente, mas eles estão tentando definir quem é este homem, quem é este Galileu, quem é esse Nazareno, quem é esse carpinteiro que faz o que faz. E aí alguns estão dizendo, é João Batista, que havia-se alguma conversa em Israel que João Batista havia ressuscitado e era Jesus. Alguns dizem Elias, porque há profecias que dizem que antes que o Messias venha, o Elias virá. Então eles estão ali tentando entender quem é Jesus. Estão tentando entender quem é essa pessoa emblemática, simples, porém poderosa. E eles vão sair nessas definições, essas são as definições deles. João, Jeremias, Elias ou os profetas. E então Jesus agora faz uma pergunta particular aos seus discípulos. Ele faz uma pergunta aos 12 discípulos que estão com ele. Mas e vocês? Como que vocês dizem que eu sou? Quem vocês me definem? O que vocês acham de mim? Como que é a definição de vocês? E eu imagino, irmãos, que eles estão tentando ali, olhando para o outro, tentando chegar à melhor definição. Agora percebam, irmãos, que os judeus não definiram Jesus como Messias, porque havia algumas expectativas que os judeus criaram acerca dessa figura do Messias, do ungido, do enviado. Alguns acreditavam que Jesus, que o Messias, o Cristo, ele seria
e outro para a parte da adoração. E aí quem que aparece? Jesus, o Galileu, o Nazareno, um filho de carpinteiro, um homem que não está nem perto do estado da religião, porque Judéia está distante da Galileia. Judéia é o estado que recebe Jerusalém. Jerusalém é a capital da Judéia. Entre Judéia e Galileia tem uma cidade chamada Samaria, um estado chamado Samaria. Mas Samaria, o samaritano, era uma mistura de povos a tal ponto que os judeus da região da Judéia nem consideravam eles como irmãos, como da mesma família, como da mesma nacionalidade. Então Jesus estava para lá da Samaria. Então quando Jesus vem curando, libertando, quando Jesus vem fazendo milagres, fazendo prodígios, eles não têm que definir esse homem. Quem é este homem? Este homem é aquele que cura, aquele que liberta, aquele que tem uma palavra poderosa. Mas não pode ser o Messias, porque ele não está na governança, ele não é o Messias, porque ele não está instalado no templo, ele não anda nesse lugar, então não pode ser o Messias, mas ele é alguém importante. Ele é alguém importante como João Batista, ele é alguém importante como Jeremias, ele é alguém importante como Elias, ele é alguém importante como um dos profetas, mas ele não pode ser o Cristo. E agora a pergunta é muito simples: e vocês? E eles agora vão responder a Jesus. E eles estão olhando para Jesus, tentando, imagina que eles estão tentando articular o que eles vão dizer. Agora entenda isso, irmãos, porque lá no começo do ministério, no comecinho, os discípulos, quando vão falar com Natanael, eles afirmam isso, lá no começo, encontrando de Cristo. Eles já haviam declarado que Jesus era o Cristo. Mas agora Jesus está perguntando novamente para eles. E agora, irmãos, o Pedro então se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então vai responder assim: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Agora é interessante isso, irmãos, porque como que Pedro chega a essa definição sobre Jesus? Não é uma matemática simples. Não é que Pedro olhou e disse assim: deixa eu pensar aqui comigo. Pesca maravilhosa, mais cura da sogra, mais cura de leproso, mais ressurreição da filha de Jairo, mais milagre, e palavra contra a tempestade. Então Jesus tem poder sobre os mortos, Jesus tem poder sobre o tempo, Jesus tem poder sobre as feridas, Jesus tem a palavra da verdade, Jesus fala com autoridade. Então, eu estou olhando todas essas qualidades aqui, e só uma pessoa pode ter ela: Jesus, o Messias. Só o Messias pode ter essas qualidades. Não foi isso, irmão. Jesus deixa claro por que ele pode fazer essa declaração. Porque o Pai, o nosso Deus, iluminou o coração do Pedro. Irmãos, se Deus não iluminar o nosso coração, nós não conheceremos. Se Deus não iluminar nossa mente, nós não teremos a compreensão exata de quem Cristo é. Porque Cristo pode se tornar, Jesus pode se tornar para nós uma pessoa que ensina muito bem. Nós podemos sentar nas cadeiras das nossas igrejas e ouvir uma boa mensagem. Nós podemos
sábio chamado Salomão. Jesus não foi o primeiro, irmãos, a curar enfermidades. Antes dele, alguns homens curaram enfermidades. Naamã foi curado. Jesus não é nem sequer o primeiro, irmãos, a ressuscitar mortos. Antes de Jesus vir, mortos já haviam ressuscitado pela mão dos profetas. E é por isso que esses homens estão olhando para Jesus e entendendo que ele é como um dos profetas, porque os profetas também fizeram o que Jesus estava fazendo. A definição dele é que Jesus é um grande homem, tal como eram os profetas. Mas o Pedro, ele tem uma iluminação que Jesus não é um dos profetas. Na verdade, ele é a pessoa de quais todos os profetas falavam. Ele é o Messias. Ele é o Filho do Deus vivo. E isso só é possível porque o coração dele foi iluminado pelo Pai. E isso muda tudo, irmãos. Porque quem olha para Jesus como profeta se relaciona com Jesus como profeta. Quem olha para Jesus como mestre se relaciona com Jesus como mestre. Mas quem olha para Jesus como Messias se relaciona com Jesus como Messias. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Vamos dizer que nós estamos aqui congregando, adorando a Deus, servindo ao Senhor, de culto em culto. Mas aí vamos dizer que um de nós aqui tem um problema de estômago crônico e precisa urgentemente de um médico, mas não porque é médico, um gasto. Você está aqui passando de tempo em tempo, de dor em dor, de tempo em tempo passando mal. Mas aí você descobre que aquele irmão que congrega com você, que vem em culto sempre, que você sempre enxerga ali, servindo a Deus, falando no nome do Senhor. Você não sabe muito bem o nome, não conhece muito bem a história, não sabe onde mora, não sabe onde trabalha. Mas no mesmo dia você acaba descobrindo que essa pessoa, esse homem, essa mulher, é um médico, e não qualquer médico, é um gasto. É exatamente a especialidade que você precisa. Entenda que até aquele momento, aquele dia, o seu grau, o seu nível de relacionamento com essa pessoa era de alguém que congregava junto, que adorava Deus junto, que ofertava junto, que ouvia a palavra de Deus junto. Mas a partir do momento que você tem o conhecimento, o entendimento de que essa pessoa não era apenas um membro da igreja, mas que ele tinha uma funcionalidade, um conhecimento que poderia te abençoar devido ao seu problema, então agora você vai atrás dessa pessoa. Mas você não vai atrás dela porque ela congrega na sua igreja, porque ela canta louvores com você, porque ela ouve a palavra com você. Você vai ao encontro dela sabendo que ela tem uma especialidade que vai te abençoar, porque você tem um problema crônico. E agora você precisa se relacionar com ela, por quê? Porque ela tem conhecimento, ela tem metodologia, ela tem tratamento, ela tem indicação para você, ela sabe como resolver o seu problema. E agora você não vai se relacionar com essa pessoa só como irmão da igreja, mas como paciente e médico, médico e paciente. Você vai confiar no que ela vai te entregar de tratamento, amém, irmãos? Agora entenda isso. Quem olha para Jesus como mestre, quer apenas dar palavras. Quem entende Jesus somente como alguém de milagre, só vai criar milagres. Mas quem entende que Jesus é o Messias, entrega a alma, entrega a mente, entrega o coração, entrega a vida, porque sabe que ele é Senhor de todas as coisas. À medida que nós entendemos que é Cristo, vai definir diretamente a maneira como nós nos relacionamos com Ele. É por isso que Paulo vai dizer aos Efésios que a oração do Pai é essa, que a mente dos irmãos de Éfeso sejam iluminadas. Para quê? Para que a igreja juntamente conheça a altura, largura e profundidade de Cristo, a fim de que sejamos aperfeiçoados. À medida que nós conhecemos mais de Cristo, nós nos relacionamos melhor com Cristo. Os irmãos lembram do texto do Jó? Jó, irmãos, ele vive uma coisa que eu imagino que todo crente deveria desejar viver. Porque a Bíblia vai dizer que diante de todos os seres celestiais, diante de todo o céu, Deus testemunha acerca do Jó.
viste o meu servo fiel, Jó, homem temente, se desvia do mal. Imagine, irmão, se um dia você descobrir que Deus testemunhou acerca da sua vida diante de todos os seus celestiais. Deus faz um elogio ao Jó. E aí o Jó entra naquela situação, né, irmãos? Perde dinheiro, perde recursos, perde filhos, perde saúde, perde prestígio. E lá no final o Jó vai fazer uma declaração: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de andar contigo. Olha, irmãos, pelo fato de Jó saber quem era Deus, de ouvir falar, ele desenvolveu um tipo de vida, uma vida temente a Deus, uma vida devota a Deus, uma vida elogiável de Deus. Mas ele entendeu uma coisa lá na frente, que por mais que ele tenha esse tipo de vida, havia mais de Deus para se aprender. E aquilo que ele vivia porque ele ouviu falar, mas agora ele anda com Deus. Significa, irmãos, que Deus quer se revelar a nós para que a gente ande mais perto dele, a gente se relacione melhor com ele, a gente esteja mais perto dele e a gente se relacione direto com ele. Quando os irmãos vão olhar, por exemplo, a parábola dos talentos, e aquele homem que pega muito talento e ganha, e a Bíblia vai dizer que o Senhor dá a cada um segundo a capacidade de cada um. Então entenda uma coisa, irmãos: Deus não vai te dar nada, Ele não vai te cobrar nada, Ele não sabe que você tem a capacidade de resolver. Ele vai te pegar exatamente a medida que você pode suportar, a medida exata que você pode trabalhar. Mas o que acontece? Esse rapaz, esse personagem, a parábola de Jesus, ele recebe aquela moeda e ele desenvolve um pensamento sobre o seu Senhor. Ele vai dizer: como o meu Senhor é mau, e ele ajunta onde não espalhou. Eu vou pegar essa moeda aqui, vou pegar esse dinheiro, esse recurso, vou esconder, vou colocar aqui para ninguém. Por que ele fez isso? Porque ele desenvolveu um pensamento errado acerca do seu Senhor. Quando nós desenvolvemos um pensamento errado acerca de Cristo, nós nos relacionamos de forma equivocada com Cristo. Quando nós desenvolvemos um pensamento errado acerca de Jesus, ou criamos de Jesus apenas uma ideia, ou apenas enxergamos apenas uma qualidade, não um todo, nós desenvolvemos uma vida cristã deficiente. Mas quando nós olhamos para Jesus, entendemos: Ele é o Cristo, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor dos céus, da terra, Ele tem autoridade dos céus, da terra e debaixo da terra, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas. Tudo que foi criado também por causa de Jesus. Eu sei quem Ele é o Senhor de todas as coisas, adorado de todos os povos. Isso, irmãos, enxergar quem Jesus é em sua totalidade e se aprofundar no que Ele é, interfere no nosso nível de relacionamento com Ele. A segunda verdade que eu quero colocar aqui para os irmãos é que quanto mais nos relacionamos melhor com Jesus, mais nós entendemos aquilo que Jesus quer que a gente faça. Porque aí depois Deus vai continuar, e nós vamos talvez entrar nos textos mais emblemáticos, talvez nos textos que algumas pessoas mais batem a cabeça, porque não conseguem entender o que Jesus está dizendo. Porque o texto vai dizer assim, verso 18: também eu digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido ligado nos céus. Talvez o verso 19 seja o versículo que mais algumas pessoas têm dificuldade de compreensão. Então vamos tentar entender esse texto da melhor forma possível nessa noite. Quando Pedro diz assim: tu és o Cristo, filho de Deus vivo, Jesus fala: essa revelação que te deu foi do Pai. E aí Jesus também pergunta: você é Pedro? A palavra Pedro quer dizer pequena pedra, ou assinha de pedra. Jesus faz um trocadilho com o nome Pedro, porque ele fala assim: e você Pedro, você pequena lasca de pedra, e você se chama Pedro, e sobre essa pedra edificarei uma igreja. Que pedra? A pedra que é a verdade, Jesus é o Cristo. Amém? A igreja está edificada sobre Cristo. Paulo vai dizer que Jesus vai causar, que Jesus é a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram. Deus a colocou como pedra principal de esquina, ou seja, Cristo é o alicerce
sobre a grande rocha que é eu ser Cristo. E ele vai dizer: eu edificarei a minha igreja. Entenda isso, irmãos? Quem edifica a igreja? Pastores? Não. Pastores não edificam a igreja. Presbíteros? Não. Evangelistas? Qualquer as pessoas de dons, mestres, apóstolos? Não. Quem edifica a igreja é o próprio Cristo. Cristo levanta a sua igreja. Cristo leva a sua igreja. Cristo sustenta a sua igreja. Então você está aqui nessa noite, não porque há um pastor, há um corpo eclesiástico, não. Nós estamos aqui, todos nós estamos aqui, porque há um Cristo nos sustentando. Ele vai dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que ele está dizendo que as portas do inferno não prevaleceram? Essa palavra, as portas do inferno, essa palavra do inferno, ela também quer dizer Seol. E Seol também pode ser traduzida como morte. Ele está dizendo o seguinte: que ele vai edificar a igreja. E as portas da morte não podem prevalecer contra a igreja. Sabe por quê? Porque por onde a igreja passa, por onde uma vida. Aonde houver alguém morto, ele ressuscita. Aonde houver alguém caído, ela levanta. Aonde houver alguém prostrado, ela recebe força e força para a caminhada. Porque a igreja de Deus proclama vida onde não tem vida. E há de ter vida, porque ela está sob a graça e o poder de Cristo Jesus nosso Senhor. Não existe novo solteiro para a igreja. Não existe barreira para a igreja. Não existe nada que possa resistir à igreja do Senhor. Eu lembro da história do missionário. O missionário que mapeou o Brasil e viu alguns lugares do mapa do Brasil. E ele falou: olha, existem alguns lugares, existem algumas tribos indígenas que não há relato de presença missionária. Então ele foi lá, ajudou os patrocinadores, fez um plano de viagem e viajou. Pegou um avião, chegou numa região, contratou um guia e 3 dias lá dentro. Quando ele chega na aldeia, os índios, os nativos olham para ele e não dão língua para ele. Eles se aproximam e aqueles nativos estão limpando areia no campo, estão carpindo. E ele se apresenta e diz: eu sou um missionário. O que vocês estão fazendo? E eles falam: nós estamos limpando aqui porque nós estamos fazendo um grande culto a Deus. Missionário, né? Fica sem entender. Aí, mas vocês têm missionário aqui? Ele: não sabemos o que é missionário, não sabemos o que é missionário. Vocês têm pastor aqui? Não sabemos o que é pastor. E ele fica sem entender nada. Assim: tá bom, então como é que vocês conhecem acerca desse Deus? Ah, sim, tem um pescador. Então ele vai e fala: onde está o pescador? Não, descendo aqui você vai chegar ali no rio, lá fora o pescador da sua família. E esse missionário chega na casa do pescador. O pescador fala no barco. Mora ele, a esposa e os filhos. Quando abre a igreja, o missionário dá uma olhada rápida e vê que a casa quase não tem nada, o barco quase não tem nada, e em cima do fogão, apenas uma panela com feijão, que é a comida de toda a família. E ele se apresenta e diz: Senhor, eu estou aqui e eu sou missionário. E ele vai dizer: olha, me explica como é que você chegou até esse lugar, porque nós mapeamos, nós não sabíamos de presença missionária aqui, mas eu cheguei aqui porque os irmãos, eu tenho um grupo de irmãos que financiaram o avião, que me ajudaram a pagar o crédito, que me ajudaram a pagar o guia, e eu cheguei até esse lugar. Como é que você chegou aqui? Ele falou: missionário, eu estava lá na minha igreja um dia, na conferência missionária, e eu ouvi dizer que o Senhor me chamou para pregar o Evangelho. Então, rapidamente, quando eu saí daquele lugar, eu comecei a pregar na minha cidade, mas eu percebi que havia muitas igrejas na minha cidade. Então eu fui para a cidade vizinha, e eu comecei a pregar lá, mas eu percebi também que havia muitas igrejas naquela cidade. Então eu peguei minha família, coloquei no barco, e eu desci rio abaixo. E quando eu cheguei aqui, missionário, eu percebi que não havia igreja nenhuma. E eu comecei a pregar o Evangelho. Glória a Deus. Porque, irmãos,
Aquele que se envolve com o Messias sabe que Ele é o Senhor de toda tribo, língua, raça e nação. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o provedor. Ele é o sustentador. Ele é o Senhor dos céus e da terra. E para Ele não há impossíveis. E para aqueles que se relacionam assim com Jesus, fazem coisas que muitas pessoas acreditam ser impossíveis. E todas aquelas tribos, aqueles nativos foram evangelizados por um simples pescador cheio da graça de Deus, porque entendia quem era Jesus. Quando nós entendemos quem Jesus é, nós realizamos a obra de Jesus. E é isso que Jesus está falando no verso 19. Eu quero que você entenda o verso 19. Porque ele vai dizer assim: eu estarei a chave do reino dos céus. Mas o que é o reino dos céus? O reino dos céus, irmãos, é a junção do governo celestial, do governo dos céus, com a terra. Jesus veio para reconciliar céus e terra. Vai entender o que Jesus está dizendo? Eu estou dando a chave dos céus. Se eu disser aqui para os irmãos pegar a chave da minha casa, não é a chave da minha casa, mas se fosse, e eu falava assim: ó, querido, Pedro Mills, daqui, ó, é a chave da minha casa. O que eu estou dizendo? Você pode ir lá quando você quiser. Eu estou te dando acesso. Estou te dando liberdade de você entrar. Quando Jesus está dizendo, eu estou te dando a chave do céu, o que ele está dizendo? Eu estou dando liberdade para que vocês conheçam o que está no céu. Eu estou chamando vocês para vocês conhecerem algo além da terra. E quando ele está dizendo assim: e tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês ligarem na terra será desligado no céu, algumas pessoas nessa hora acham o seguinte: que Jesus está dando uma procuração para a gente fazer o que a gente quiser. Eu espero que vocês nunca tenham escutado fazer um loucura, mas de vez em quando eu escuto algumas. Eu já ouvi gente dizer assim: pastor, se 2 irmãos da igreja se juntar e orar para mim morrer, a pessoa morre. Aí eu falei: primeiro você vai se converter. Não, porque a Bíblia diz que tudo que a gente ligar na terra vai ser ligado no céu. Porque algumas pessoas vão se desenvolver no pensamento que se a gente concordar aqui, o céu é obrigado a acabar. Irmão, mas essa não é a verdade da Bíblia. Deixa eu dar uma orientação do leitura dos irmãos. Tudo que os irmãos lerem que não ficar claro no texto, procura um outro texto que vai te ajudar a compreender. Porque os irmãos olham nas Escrituras e qual que é a ordem das coisas? A ordem é tudo que o céu quer realizar se manifesta na terra, não ao contrário. Por exemplo, quando Deus aparece a Noé para construir a arca, ele não diz assim: ah, Noé, constrói o que você quiser construir, faz do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser, da maneira que você quiser. Não. O que ele disse? Não, há um modelo aqui. Da onde não é esse modelo, irmão? Do céu. Quando Deus chama Moisés para construir o tabernáculo no meio do deserto, o que ele diz? Olha, vai ser esse tecido, vai ter lugar, o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Olha, vai ter aqui o altar, vai ter a bacia de ouro, vai ter o lugar de incenso, vai ter o candelabro, vai ter a mesa dos pães asmos. Olha, dentro da urna vai ter ali a vara de Arão, vai ter os pães da proposição, vai ter. Então, tudo que está ali, o que está acontecendo? Quem está dando modelo? Deus está dando modelo a Moisés. Ou seja, o céu está dizendo o que é que vai acontecer na terra. A nuvem que guiava o povo no deserto acontecia. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Qual que é a ordem, irmãos? O que acontece no céu se acontece na terra. Essa ordem não está quebrada aqui. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Olha, eu vou dar para vocês a chave do reino dos céus, para que vocês entendam que tudo que acontece lá precisa acontecer aqui. Porque tudo que vocês estiverem ligados na terra
que a gente pratique a sua vontade. Lembra quando os discípulos pediram para Jesus ensinar-lhes a orar? Eles chegaram e disseram: Senhor, Jesus, ensina-nos a orar. E o começo da oração do Pai Nosso que nós aprendemos é essa: Pai Nosso, santificado. Para aí. Assim na terra. É exatamente isso. Pai Nosso que está no céu. O seu nome é santo. E que a sua vontade seja feita na terra, como ela já acontece. Glória a Deus. Então, o que Jesus está falando com os discípulos é isso: olha, se vocês me conhecerem não como um bom mestre, como eles acham que eu sou, como um profeta cheio de milagres, como eles acham que eu sou, mas se vocês se relacionarem comigo como Cristo, como de fato eu sou, vocês estarão firmados sobre uma rocha inabalável, que sou eu mesmo. E se vocês estiverem sobre mim, vocês conhecerão o segredo do reino dos céus, e vocês manifestarão em terra aquilo que o céu deseja que seja feito. Então, irmãos, o que nós temos aqui é um convite de Jesus para nós conhecermos Ele melhor. É um convite de Jesus para que eu e você nos relacionemos com Ele melhor. Porque aquele que se relaciona com Cristo, ele é fiel até o final. Porque sabe que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Ele é Senhor sobre o tempo, Ele é Senhor sobre o recurso. Ele é Senhor em toda a esfera, em todo lugar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque toda a autoridade foi dada a Ele nos céus, na terra e debaixo da terra. Tudo está sujeito ao nosso Cristo, sejam principados, sejam poderes, sejam dominadores, porque lá em Apocalipse vai dizer que Jesus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando nós relacionamos com Ele como Ele é, nós fazemos a sua vontade, porque nós a conhecemos, porque nós manifestamos ela na terra. Então o desejo de Deus para mim e para você, irmãos, é que você conheça melhor o seu Cristo. Que Jesus seja para mim e para você mais do que um mestre, mais do que um homem de milagres, mas que Ele seja Senhor sobre tudo. Porque se a minha vida e a tua vida estiver firmada sobre Ele, nós faremos a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é agradável. E quando nós manifestamos a vontade dEle na terra, é porque essa vontade é a vontade que está nos céus. E como é que eu sei que essa é a vontade de Deus? Porque Ele te deu a chave, Ele te deu acesso. Ele tem te chamado para perto dEle. Ele quer que você e eu estejamos perto dEle, porque Ele está balançando a chave dizendo: se você entendeu que eu sou Messias, pode ir um pouco mais perto. Eu quero te revelar o que há no reino dos céus. Eu quero falar ao teu coração para que você manifeste na terra aquilo que é a minha vontade. Amém, irmãos? Nós podemos orar? Se você puder ficar de pé para nós orarmos. Se os nossos obreiros já quiserem ficarem perfilados, organizados, nós já vamos ser logo na sequência, tá bom? Mas eu queria orar para os irmãos antes de nós cearmos em nome de Jesus, amém? Que você e eu possamos abrir nosso coração. Que a gente diga para o Senhor nosso Deus nessa noite: Senhor, eu quero te conhecer mais e melhor, para que eu me relacione melhor com o Senhor e para que eu faça a tua vontade na terra, em nome de Jesus, amém? Podemos orar em nome de Jesus? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, nós colocamos a nossa vida e o nosso coração diante do teu altar, rogando a tua graça, o teu cuidado, por favor. A minha oração, Senhor, é que o Senhor venha cada vez mais revelar-se ao coração dos teus filhos, não como um bom mestre, não como um homem de sinais e milagres, mas como Senhor sobre todas as coisas, aquele que venceu a morte, aquele que pagou o preço na cruz para nos resgatar, e aquele, Pai, que está sentado, Deus Todo-Poderoso, e é Senhor em todas as coisas, Pai. E fazendo isso, que nós possamos ter a graça de manifestar a Tua vontade nesta terra,
usa a nossa vida para que aquilo que o Senhor desejar no seu trono de glória, aquilo que o Senhor desejar fazer na terra, aquilo que for o desejo do teu coração, nós como igreja, edificada em Cristo, possamos manifestar para a glória do teu nome. Firma os nossos passos, firma a nossa mente, firma o nosso coração, para que nos relacionemos com Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que nos chamou para perto e aquele que nos deu acesso aos céus, para conhecer a vontade e manifestá-la na terra. Pai, em nome de Jesus nós oramos, nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos.